O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor Jesus nos promete uma mudança, e uma mudança muito grande, uma mudança radical, da tristeza para a alegria. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário de Nazaré, aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, nós temos nesses dias meditado sobre as recomendações que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dando nesse momento em que a liturgia nos faz aproximar da solenidade da Ascensão do Senhor. A solenidade da Ascensão do Senhor, que celebraremos o próximo domingo, marca esse acontecimento em que Jesus subiu para junto do Pai, mas prometendo nos acompanhar sempre, estar sempre próximo de nós. E o que mais Ele tem nos pedido ao longo desses dias é que nós sejamos fiéis aos seus ensinamentos. Já são mais ou menos 3 semanas que constantemente o Evangelho nos fala da importância de estar em comunhão com Ele, com Jesus Cristo, e de observar, de pôr em prática os seus mandamentos. E hoje, nesse pequeno trecho do Evangelho, nós escutamos essa promessa, que a tristeza, o sofrimento, as dificuldades que nós passamos nessa vida se transformarão em alegria. E não numa alegria momentânea, aquela que muito rapidamente pode passar, mas numa alegria que dura, que vai adiante e que ninguém pode tirar de nós. Se nós pararmos um momentinho para refletir, nós entenderemos o que o Senhor está querendo nos dizer. Ele está nos falando da vida eterna que Ele já preparou para nós. O que é que nos entristece? O que é que tira a nossa alegria? São os problemas que nós enfrentamos todos os dias, são as dificuldades que nós encontramos. Essas dificuldades tiram a nossa alegria, tiram o nosso ânimo. Mas aquilo que Ele nos promete é algo muito superior. Mas para alcançarmos esse algo superior, precisamos estar em comunhão com Ele. Esse é o ponto. Durante todo esse período da Páscoa, nós fomos chamados a aproximar-nos ainda mais do Senhor. Ele nos convidou a reagir, a sermos com Ele, não como servos, mas como amigos.
porque Ele nos tratou assim, como amigos. Portanto, o convite que o Senhor nos faz, queridos irmãos e irmãs, é para que nós tenhamos uma fidelidade ainda maior com a sua palavra. O Cristo ressuscitado quer que nós conheçamos bem o Evangelho. O Evangelho deve tornar-se o nosso pão cotidiano. É por isso que é tão louvável ver em vários lugares as pessoas se juntando, se organizando para fazer a leitura orante da Bíblia. Por quê? Porque a leitura orante da Bíblia nos dá a possibilidade de aprofundar os nossos conhecimentos, de mergulhar em toda a riqueza do ensinamento de nosso Senhor. É necessário que esses grupos se multipliquem em todos os lugares, que em todas as partes nós sintamos esse desejo de refletir a palavra de Deus, meditar essa palavra, de procurar nela a força para enfrentarmos a dureza do dia a dia. Por quê? Assim como o Evangelho de hoje nos exorta a não perdermos o ânimo, todo o Evangelho, os 4 Evangelhos, são um convite para que a gente não desanime, para que a gente não se entregue, para que nós não nos deixemos levar pelas dificuldades, mas que mantenhamos firme a certeza de que o Senhor está conosco. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra uma dificuldade que Paulo enfrentou, e Paulo enfrentou várias, mas não só Paulo. Quem tem acompanhado a liturgia direitinho nesse período pascal, tem tido a oportunidade de meditar sobre os Atos dos Apóstolos, as dificuldades e também as conquistas que, dia após dia, a liturgia foi nos mostrando. Pedro, Paulo e os demais apóstolos enfrentando as dificuldades, mas com muita força de vontade, com muito ânimo, sem perder a coragem. Imaginem só, Paulo levado diante do tribunal, Paulo acusado de estar levando as pessoas para o erro. A acusação que nós ouvimos hoje, dos Atos dos Apóstolos, é que dizem o seguinte: esse homem está ensinando uma religião que é contrária à nossa lei. Por que contrária à lei? Paulo, que tinha sido um judeu observante, alguém que colocava em prática tudo aquilo que tinha aprendido na sua casa e com os seus mestres, a um certo momento muda de atitude radicalmente e começa a viver não como um cristão a mais, mas como um anunciador, como um apóstolo. E essa força que Paulo encontrou para poder dar essa guinada na vida dele, ele encontrou nas palavras que ouviu, nos testemunhos que passaram a ele sobre Jesus Cristo. E nós temos que começar, meus irmãos e minhas irmãs, a recuperar o hábito de ler a Bíblia e meditá-la todos os dias, porque é na palavra do Senhor que nós encontramos força. É ela que nos concede a energia espiritual necessária para que a gente não pare no meio do caminho e fique olhando os outros caminharem. A nossa caminhada para Deus, ela é constante. Ela não pode parar. Mesmo que uma pessoa querida, amiga, a um certo momento pare, nós estamos ali para incentivá-lo, mas incentivar a pessoa não significa ficar quieto. Pelo contrário, você vai incentivando, chamando e continua caminhando e observando tudo aquilo que o Senhor pediu para que você observasse. Quando nós concluirmos esse período pascal, quando nós celebrarmos Pentecostes e voltarmos para o tempo comum, nós continuaremos com a graça de poder meditar sobre tantas coisas bonitas que o Senhor nos instrui. Porque, na verdade, o Cristo Mestre continua nos instruindo sempre. Agora somos nós, os discípulos, que muitas vezes nos descuidamos de aprender com o Mestre.
Procuremos, irmãos e irmãs, com toda a nossa vontade, mudar, tirar essa preguiça que se instalou na vida de tantas pessoas, que impede com que nós nos debrucemos mesmo com vontade sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem essa força para encher o nosso coração de esperança. Quantas ocasiões nós já testemunhamos isso? Nós temos inúmeros exemplos para contar de pessoas que estavam desanimadas e só o fato de parar e meditar a palavra já foi o que ela precisava para levantar de novo e recuperar as forças. Ao longo da história da igreja, quantos testemunhos que nós encontramos de pessoas que mudaram radicalmente sua vida porque entraram na igreja na hora em que estava sendo feita a pregação, ou na hora que o evangelho estava sendo proclamado. Então nós temos que colocar isso em prática. Os exemplos são vários, não precisa nem citar o nome de todos aqueles testemunhos que nós temos a respeito dessa conversão feita a partir da palavra. E nosso Senhor Jesus Cristo nos assegura que, por mais que a dificuldade seja grande, a mudança que acontecerá será para melhor. E é muito consolador nós pensarmos isso. Quantas vezes nós olhamos para a realidade que nos cerca e diz assim, não tem mais jeito, isso aqui está cada vez pior. Constatar o problema e não lutar para transformá-lo é burrice. Nós temos que constatar o problema e começar a buscar os meios para poder solucionar o problema. E se tem uma maneira maravilhosa para nós solucionarmos os problemas de modo particular de ordem espiritual, é através daquilo que o nosso Mestre nos ensinou. Jesus Cristo é o Mestre dos Mestres. É aquele que nos direciona da maneira perfeita. Somos nós que somos imperfeitos no seguimento a Ele. Mas Ele nos orienta de maneira perfeita. Algumas pessoas perguntam, Padre, como é que eu faço para poder entender? Porque às vezes eu leio o Evangelho e não consigo entender aquilo que está escrito lá no Evangelho. Porque você lê com a cabeça cheia de outras preocupações. Você vai ler o Evangelho, mas você não está com a cabeça ali naquele momento. Você está pensando em 3, 4 coisas que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Nós temos que criar essa força para poder sentar num lugar, rezar, fazer nossa oração, desplugar, para usar uma palavra que o jovem usa hoje, desconectar de todas as outras coisas e se colocar ali. Para isso é preciso desligar o celular. Porque se não desligar o celular, você não vai meditar coisa nenhuma. Mas não medita mesmo. Tem gente que vai rezar o terço, não consegue rezar um mistério, por quê? Porque alguém liga e ele tem que atender. Quem foi que disse que tem que atender? Você tem que rezar. Cada coisa a seu tempo. É por isso que o mundo está doido. Por quê? Porque a gente quer fazer 4 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo e não dá conta de fazer bem feito nada. Tem gente que não escova os dentes sem ter o celular do lado, porque se tocar ele atende já. Isso é ridículo. O ser humano nunca foi tão ridículo como depois desse negócio. Então, meditar a palavra de Deus significa se desligar, deixar tudo para poder se voltar para a palavra. Eu duvido, se nós fizermos essa experiência, a gente não vai entender. Porque muita gente diz assim, não, Padre, eu leio, releio, mas não consigo entender. Eu digo, claro, tu está passando a vista, tu não está lendo. É diferente. Enquanto que eu devo realmente me desligar, eu devo me colocar num lugar tranquilo. Qual é o horário melhor que você encontra? Aquele lá que você acha que ninguém vai te incomodar. Mas assim mesmo, desliga a porcaria do celular. Reserva para Deus. Coloca Ele como centro da tua vida.
né? Eu costumo prestar atenção, ainda não vi, mas me disseram já tem uma gravura que mostra a evolução do ser humano, né? Naquela ideia lá do evolucionismo. Fizemos vários passos até ficar com a coluninha reta, agora está todo mundo se curvando assim. Está voltando, está começando a encurvar de novo. É o que mais a gente vê, para onde a gente vai, é isso. Então, queridos irmãos e irmãs, procuremos fazer da palavra realmente o centro da nossa vida, que a palavra de Deus nos fortaleça e que nós tenhamos a graça de compreendê-la e começar a mudar nossas atitudes, porque quem ganha somos nós. Isso é um detalhezinho muito importante, que eu gosto de repetir na homilia, porque nunca é demais a gente falar. Quando nós fazemos um progresso espiritual, não é Deus que ganha, não. A gente tem um costume de achar que a gente está fazendo um favor para Deus. Negativo. Quando a gente faz um progresso espiritual, quem ganha sou eu, só eu. E é claro que os outros que estão perto de mim ganham também. Mas a gente tem que parar com essa mania de achar que ir na igreja é fazer um favor a Deus. Ler a Bíblia é fazer um favor a Deus. Rezar é fazer um favor a Deus. Negativo. Nada disso é um favor para Deus. Pelo contrário, nós estamos fazendo para nós. Agora Ele é Pai e fica feliz. Portanto, vamos fazer esse passo. E que a palavra de Deus nos anime, para que nós tenhamos toda essa força para não desistirmos. Um dos sintomas que a gente mais observa na pessoa que não lê a palavra é o desânimo. Quem não lê, quem não se deixa alimentar pela palavra, vive desanimado. E não compreende nem o valor da Eucaristia, porque muitas pessoas, quando vão comungar, não têm consciência do que estão fazendo, porque não leem o Evangelho. Quem medita a palavra de Deus sabe que a presença do Senhor na Eucaristia é real. Agora, quem não lê, quem não medita, não está nem aí, não esquenta. Para ele, tudo é na superficialidade. Ele nunca consegue aprofundar nada. Por quê? Porque não quer progredir. Portanto, que o Senhor nos ajude e que a nossa Mãe, a Virgem de Nazaré, interceda por nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.